Olá, tudo bem? Meu nome é Ademilson. Então, eu fui convidado a apresentar uma palestra a respeito da intersecção entre psiquiatria e cardiologia. Então, o tema principal seria quando a mente e o coração adoecem, ok? Então, eu trabalho como cardiologista, sou clínico geral e terapeuta. Aqui está a minha informação. Para contato, ademilson@doutorademilsonferreira.com, para quem se interessar, para manter algum contato, caso haja alguma dúvida sobre o que eu vou explanar hoje. Então, aqui é meu currículo, resumidamente. No geral, assim, meus amigos, eu sou uma pessoa, conforme a definição filosófica de Boécio, substância individual de natureza racional. Hoje em dia, nós somos bastante impactados pela ciência. Então, para quem tem uma visão mais cientificista, sou o Homo sapiens sapiens, assim como vocês, isso que nos definiria como seres humanos, mas uma pessoa como vocês, que procura a verdade, que procura princípios mais elevados, de seguir um caminho valorizando esses transcendentais, da bondade, da verdade, da beleza. Mas para que não fique uma aula enfadonha aqui, vamos focar no que realmente é importante. Então, ah, o que me motiva principalmente seria esse cuidado da pessoa como um todo. Então, tem uma trajetória aí desde que eu era estudante de medicina, sempre me interessei pelo todo. Acabei fazendo clínica médica, depois cardiologia. Na época em que eu era estudante, tinha um pouco de preconceito com a psiquiatria, não pela ciência em si, mas por alguns exemplos que eu tinha da pessoa psiquiatra, e acabei, mesmo tendo um chamado grande assim para trabalhar com a questão da mente, da alma, da psique das pessoas, também gosto muito de outras coisas, acabei indo para a área da cardiologia. E nesse meio tempo, sempre me interessei pelas áreas de filosofia, psicologia, antropologia, temas de espiritualidade também, como teologia, enfim, literatura. Então, estou me apresentando aqui, abrindo meu coração para vocês, para que entendam que, apesar de eu ser um médico cardiologista, um clínico, eu tenho essa alma assim que anseia muito por conhecer de pessoa a pessoa ah, o paciente, o cliente que nos procura. Tenho bastante experiência com emergências, com UTI, também trabalhei muito em UPAs, unidades básicas de saúde, tanto atenção básica até atenção mais avançada, terciária. Trabalho desde o ano de 2009, quando me formei, e também já trabalhei no SAMU, atendimento pré-hospitalar, bastante atendimento domiciliar, atendi já de crianças, adultos, idosos, gestantes, um pouquinho em cada área, até pequenas cirurgias já fiz. Então, isso me deu uma capacidade de compreender um pouquinho de como funciona todo o nosso ciclo, né, de atendimento, desde a atenção básica até a atenção terciária e unidades de tratamento intensivo, também regulação, já trabalhei como médico regulador, regulador estadual, de uma macro-região de saúde, muito trabalho no SUS, principalmente, mas também, desde o início, atuei no setor privado, em menor quantidade. Então, é isso aí, meus amigos. Então, para ser prático, tomara, nós vamos falar um pouco de como funciona essa intersecção, psiquiatria e cardiologia, vamos apresentar alguns casos clínicos e concluir o assunto. Então, nós temos aqui duas imagens. Gostaria que vocês
focassem aqui nas imagens, essa primeira imagem, o que que vocês veem? Tanto que existe uma história conhecida de que um professor de Harvard apresentou isso para os alunos com a intenção de mostrar como nós, humanos, temos vieses. E, apesar de ser a mesma imagem, nós podemos ter opiniões diferentes sobre ela. Então, essa imagem à esquerda foi apresentada para um grupo de alunos e cerca de próximo de 50% conseguiu ver nessa imagem uma velha, uma senhora idosa, muito feia, segundo eles, e outro grupo conseguiu ver uma jovem que estaria com a cabeça virada, é, e, por exemplo, aqui nessa região onde seria o colar dessa jovem, sem querer me alongar muito, para quem via a idosa, seria a região da boca, por exemplo. Então, essa região que seria o queixo e a região de mandíbula da jovem, para quem vê a idosa, seria um nariz enorme. Então, nós temos isso que seria uma espécie de um véu ou de uma proteção da cabeça da jovem, seria um cabelo branco para quem vê aquela senhora idosa. Então, isso é um exemplo de como nós podemos ter vieses ao analisarmos uma imagem, também para analisarmos um paciente, para que a gente consiga chegar à verdade daquele problema de saúde. Nós precisamos ter um olhar que seria mais integral, mais holístico, nunca apenas com um viés. A gente tem que tentar reconhecer os nossos vieses e procurar transcendê-los para que a gente consiga ter a melhor compreensão do todo. Então, aqui, a imagem à direita, nós temos também uma imagem de uma mulher se, se olhando no espelho com seus produtos ali de beleza, que também lembra muito a imagem de um crânio. Então, trouxe esses exemplos para quê? Para que a gente, como enquanto médico, nós médicos, a gente tenha tanto essa visão, como aqui nessa imagem de Sherlock Holmes, né, Sherlock Holmes e o seu fiel escudeiro, o Mr. Watson, que eles sempre falam, né, meu caro Watson. Alguns de vocês devem ter assistido essa série muito interessante de Sherlock Holmes. E essa série mostra um homem extremamente racional, muito inteligente, com inteligência lógica, matemática, em que ele percebe, através de alguns detalhes, consegue chegar às causas anteriores àqueles detalhes. Por exemplo, uma pessoa e dependendo do modo onde tem sangue, o modo como ela caiu, ele consegue perceber todo o mecanismo do trauma, consegue muitas vezes entender até intenções. Isso é interessante, é muito interessante. É importante que nós também desenvolvamos essa capacidade de buscar a verdade atrás das coisas, também com raciocínio lógico, dedutivo, ok? Mas também, à direita, nós vemos aqui esse quadro belíssimo, é de um médico olhando, contemplando ali uma paciente moribunda. Então, um médico presente na hora da dor, lembrando aquelas frases belíssimas que nós ouvimos muitas vezes ali na hora da formatura, que a medicina teria mais esse olhar de confortar sempre, aliviar frequentemente e curar às vezes. Então, seriam esses os objetivos da medicina. A gente tem que sempre confortar o paciente, apesar de que muitas vezes nós não teremos a cura, a resolução completa daquele problema. Então, esse olhar de um médico que tem uma visão global, uma visão holística, uma visão integral da pessoa humana,
e que reconhece suas limitações da técnica, da arte, da ciência médicas, e, e que mesmo assim está presente, como de uma pessoa para outra pessoa, de uma alma para outra alma. Então aqui nós temos, mais uma vez, um exemplo do ponto de vista físico, biológico. Nós vemos que essa correlação do cérebro, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico com o coração, ela tem explicação em bases gerais pelo sistema simpático e parasimpático, sendo que o sistema simpático é através de vários neurotransmissores, mas especialmente pela noradrenalina, vai causar uma taquicardia, uma reação de luta ou fuga, que vai fazer com que o coração se contraia de modo mais forte e mais rápido, para que o nosso corpo esteja preparado para essa reação de luta ou fuga. Então, por exemplo, momentos de ansiedade, momentos em que há uma demanda maior de energia, o coração acelera. Tem palpitações, a pessoa pode sentir uma certa agonia, um desconforto, que é muito frequente, por exemplo, em ataques de pânico, em pessoas que têm esses ataques de pânico frequentes e por um tempo sustentado, mais de 2 meses, até mais de 6 meses, isso é chamado de síndrome do pânico ou transtorno do pânico, por exemplo. Ou pessoas que vivem situações de transtorno do estresse pós-traumático. Nós temos também ah, essa resposta de luta ou fuga, em que o sistema simpático está muito presente. E o sistema parasimpático, principalmente através do nervo vago, 10º par craniano, ele, através do neurotransmissor acetilcolina, faz com que o coração ele seja bradicardizado. Então, há uma bradicardia, os batimentos se tornam mais lentos, diminui aquela força contrátil do coração e acalma. Seria já a resposta em que geralmente a pessoa está tranquila, pode, por exemplo, ter o processo de digestão mais favorecido, a evacuação, as eliminações, por exemplo, são favorecidas pelo sistema parasimpático. Quando nós estamos na luta ou fuga, ninguém vai querer parar um momento para evacuar, para fazer xixi, né, para urinar, isso não. Então, essas eliminações fisiológicas são do sistema parasimpático, e quando nós vamos dormir, por exemplo, a ação do sistema parasimpático, quando nós estamos em um momento em que se exige muita energia, sistema simpático. Então, essa correlação do sistema nervoso central com o coração é muito sabida, é conhecida. E agora vou passar para alguns casos clínicos. Por exemplo, o caso clínico 1, em que a paciente Normilda, de 30 anos, feminina, secretária sem comorbidades, procurou a emergência de um hospital de sua cidade, referindo palpitações, parestesias em mãos, dispneias que foram iniciadas há cerca de 15 minutos, sendo que os sintomas foram logo após um assalto. A pressão arterial está normal, frequência cardíaca um pouco taquicárdica, frequência respiratória um pouco taquipneica, mas com uma saturação de oxigênio normal em ar ambiente. A ausculta pulmonar e cardíaca são normais. O eletrocardiograma, como vocês veem aqui, em ritmo sinusal normal, raio-x de tórax também sem nenhuma alteração. Qual seria esse diagnóstico? Uma paciente jovem, normilda, normal, de 30 anos, sem comorbidades, em que tem uma reação assim de palpitações, parestesias, uma reação de ansiedade diante de algo que é estressante, que é um assalto, isso é algo normal, isso não é doença, isso é uma resposta fisiológica a esse trauma que ela teve. Então, o caso clínico 2, em que o paciente atacado, de 33 anos, masculino, empresário, sem comorbidades, chega com dor torácica, palpitação, sensação de sufocamento, dispneia, que se iniciaram 20 minutos atrás. Diz que é a primeira vez que tem esses sintomas e está se sentindo pressionado devido a muitas dívidas da empresa, privação do sono nos últimos dias,
e sedentarismo no último mês. Está com a alimentação desregrada, o cara está sem um pouquíssimo tempo livre, não está cuidando do sono, da alimentação, da atividade física, e chega ali com a pressão normal ainda, tendendo um pouco a hipertensão, mas ainda a pressão normal, taquicárdico, taquipneico, hiperventilando, uma saturação de oxigênio é normal, não se percebe nada na ausculta pulmonar e cardíaca, o eletrocardiograma também normal, um raio-x de tórax normal. Qual seria esse diagnóstico? Essa sensação de como se fosse de morte, como se tivesse essa dor torácica importante, dispneia, uma sensação de angústia premente, seria o ataque de pânico, que pode ocorrer em até 1/3 das pessoas. Então, até cerca de 30% das pessoas, em algum momento da sua vida, pode ter um ataque de pânico. Não seria o transtorno do pânico, que a prevalência é bem menor, mas essa ansiedade excessiva, todo esse estresse por causas tanto psíquicas quanto somáticas pode ocorrer em grande parte da população. Então, isso ainda não é a doença em si, mas são sintomas, seria de um ataque de pânico. Já no caso clínico 3, nós temos aqui o panicão, de 39 anos, masculino, que é um gerente de vendas, que não tem comorbidades também, então a gente vê que até o momento são pacientes de baixo risco cardiovascular. Isso é importante frisar, porque há uma grande influência nisso daí. Se o paciente é de alto risco cardiovascular, então a gente percebe que já tem que se tomar um cuidado maior em relação à análise de todo o quadro, né? Enfim, então o paciente chega com dor torácica, palpitação, sensação de sufocamento, dispneia, que se iniciou há cerca de 25 minutos, já tem esses sintomas parecidos com o paciente atacado, mas aqui o panicão, ele já tem esses sintomas nos últimos 6 meses e acredita que vai morrer a qualquer momento. Então, desde criança ele é ansioso, perfeccionista, diz que não conseguia trabalhar, aliás, antes ele conseguia trabalhar, atualmente ele não consegue trabalhar direito, então, uma ansiedade muito exagerada, nesses últimos 6 meses tem a sensação de que vai morrer. Em relação a sono, atividade física, alimentação, ele já está com tudo isso regulado, de acordo com ele, e mesmo assim tem esses sintomas. Então, esse é um paciente que tem aqueles sintomas, como se fosse um ataque de pânico, mas periódicos ou persistentes, em que não melhoram com medidas não farmacológicas, mudança do estilo de vida, pelo menos que ele colocou em relação a sono, alimentação e atividade física, e o eletrocardiograma é normal, não se vê nenhuma alteração que condiza, que leve a gente a pensar que seja um infarto. Raio-x de tórax normal também. Qual que é o diagnóstico? Diagnóstico de transtorno do pânico. São esses ataques de pânico, mas não só ataque de pânico. Existe toda uma síndrome, um transtorno, que faz com que esses sintomas sejam persistentes. Nesse caso clínico 4, nós vemos o senhor Infartaldo, de 53 anos, que é masculino, professor, universitário, que é hipertenso, diabético, tabagista e sedentário. Então, ele já tem múltiplos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Então, independente de qual seja a pessoa, nós sabemos que se não cuidamos do sistema circulatório, se a gente não cuida da alimentação, da atividade física, da qualidade do sono, mesmo que a pessoa seja saudável até aquele momento, pode aumentar em muito o risco de doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno bipolar, doenças neuropsiquiátricas, como demência, por vários motivos, porque isso vai causar um prejuízo metabólico, um prejuízo na circulação cerebral, pode levar a hipertensão, dislipidemia, e isso causa demência precoce, pode dar outros transtornos psicossomáticos, enfim. Então, isso a gente já sabe. Agora, esse paciente, além de tudo, ele é hipertenso, diabético e tabagista, então tem muitos fatores de risco.
e chega com uma dor torácica intensa, tipo queimação ou aperto, que irradia para membros superiores e mandíbula. Se iniciou há cerca de 25 minutos, então a gente vê esses padrões de dor que são prolongados, mais do que 5, 10 minutos, por exemplo. Então já tem um padrão de dor anginosa que piora os esforços, melhora em repouso e que alivia após usar um Isordil. Então é dor tipo A, preenche todas as características de dor tipo A, que é uma dor torácica ou precordial, né, que dura mais do que 10, 15 minutos. É uma dor que piora os esforços e melhora em repouso, uma dor que também melhora com nitrato, um paciente de alto risco, então dor tipo A. Chega hipertenso, uma pressão de 175 por 110, uma frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 16, saturação de 91%. Então, a ausculta pulmonar tem sibilos respiratórios, que é bem comum em pacientes que são tabagistas, que desenvolvem um enfisema pulmonar, e tem estertores crepitantes em bases, que isso representa. Então, parece que é um paciente que está em KILIP-1, que se diz na cardiologia, que já tem algum grau de congestão pulmonar por um sofrimento cardíaco. A ausculta cardíaca é normal, isso é bem comum acontecer em pacientes que estão infartando, muitas vezes não apresentam uma clínica, digamos assim, sinais objetivos, a não ser hipertensão, outras queixas subjetivas de dor, dispneia. E o eletrocardiograma dele tem um ritmo sinusal com uma corrente de lesão subepicárdica anterior, que seria esse supra-desnivelamento do segmento ST, que seria essa corcovinha aqui, de V1, V2, V3, V4, V5, V6, pega um pouco de D1 e AVL também. Então, é um supra extenso do segmento ST anterior, que pode levar o paciente à morte. Geralmente, esses supras de segmento ST anterior, para pegar toda essa parede anterior, geralmente é uma das artérias principais, a artéria descendente anterior, que no nosso coração a gente tem os primeiros ramos que saem da aorta são uma que vai para a direita, outra para a esquerda, coronária direita e coronária esquerda. E essa que vai para a esquerda, coronária esquerda, emite um ramo que vai para frente, outro ramo que vai para trás e para a esquerda. Então, o que vai para frente é o descendente anterior, o que vai para trás e para a esquerda é a circunflexa. Então, geralmente, ou é o tronco da coronária esquerda, ou ali logo no óteo da descendente anterior. Então, ou no tronco da coronária esquerda, antes dela bifurcar em descendente anterior de circunflexo, ou no comecinho da descendente anterior. Então, esses casos têm que ser tratados com urgência. Então, se o paciente chega assim, por mais que ele tenha histórico de pânico, de depressão, de doença psicossomática, nesse caso, é mandatório encaminhar o paciente com urgência para o cateterismo, sob pena de o paciente morrer. Tem uma parada cardíaca, fibrilação ventricular, por exemplo, taquicardia ventricular, enfim. Então, se dá AS, clopidogrel, ou outro tipo de antiplaquetário, né? Hoje em dia se usa ticagrelor, que seria o Brilinta, ou o prasugrel, né? E existem outras opções, mas geralmente, na maior parte dos lugares, dependendo do perfil do paciente, ainda se usa o AS, sempre clopidogrel ou ticagrelor ou prasugrel, enoxaparina, se controla a frequência cardíaca, se controla a pressão arterial, e se inicia a estatina em dose de alta potência nas primeiras 24 horas, enfim, pode-se usar também nitrato, se o paciente se mantém estável, enfim, existe todo um tratamento ali adequado para o infarto, que não é o foco nosso aqui, mas para a gente dizer, mesmo paciente que tenha um perfil ansioso, um perfil de, de paciente que tem condições psiquiátricas, ele pode também infartar, principalmente se tiver fatores de risco cardiovasculares associados. Que o caso clínico 5, nós temos a Tacotsobilha, de 55 anos, uma senhora, professora de ensino fundamental, que tem antecedente de hipertensão, negatabagismo, é sedentária,
chegou com uma dor torácica intensa, tipo queimação, aperto, que irradia para membros superiores e mandíbula, começou a 30 minutos, piora os esforços, melhora em repouso, não tem alívio após usar um Zordil 5 miligramas, indicado pelo marido. Ela está passando por uma fase muito difícil devido ao processo de divórcio. E por que que ela quer se divorciar? Porque descobriu que o marido a traiu há alguns dias. Então, a gente vê um quadro que lembra muito um infarto agudo do miocárdio, uma paciente que é hipertensa, então tem esse fator de risco, e é sedentária, então 2 fatores de risco pelo menos. Então, um quadro misto, que você tem que sempre considerar que pode ser uma doença cardíaca, sim. A pressão está aumentada, 160 por 90, taquicárdica, frequência 115, frequência cardíaca de 115, respiratória de 16, saturação de oxigênio normal, 97% em ar ambiente. Ausculta pulmonar e cardíaca normais, e o eletrocardiograma também tem um supra de ST de parede anterior. Olha só que interessante. Então lembra muito outro caso e vai ser tratado inicialmente de forma igual. Então, tem que ser encaminhado para o cateterismo, até porque a gente não vai ter certeza que é essa condição que deu o nome até para a paciente ali, Takotsubo, porque é síndrome de Takotsubo, ou transtorno de Takotsubo. Então, seria uma miocardiopatia, digamos assim, que seria induzida por catecolaminas, por um excesso de norepinefrina. Existem várias teorias para isso acontecer. Geralmente é chamado de Takotsubo porque faz com que o coração ele tenha essa forma aqui daquele vaso que os japoneses usam para pegar polvo, né? Então, é, por isso que seria chamado de Takotsubo. Ela acaba fazendo com que o coração ele tenha uma diminuição da contratilidade apical e fique contraindo assim. E isso pode fazer vasoespasmo arterial e levar realmente ao infarto, né? Pode também fazer com que o coração ele fique mais frágil, mais fraco e tenha mesmo uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, inclusive alguns casos são raros, mas pode inclusive levar à morte. E o tratamento é feito tratando essa insuficiência cardíaca, controlando ali sinais e sintomas e também controlando essa ansiedade e distúrbios psicossomáticos da paciente. Então, caso clínico 6, só lembrando que aquela síndrome de Takotsubo também é chamada de doença do coração partido. Então, caso clínico 6, nós temos a fibromialgia de 40 anos, feminina, faxineira, sem comorbidades conhecidas, que tem uma dor torácica moderada que piora a palpação da região de clavículas, costas e ombros. Diz que a dor está em todo o corpo, tem cefaleia, dor em joelhos, astenia frequente, desânimo, insônia. Então, é uma paciente que tem muitos comemorativos, ela tem muitas queixas, são dores que pioram a palpação, isso já fala contra de ser doença cardíaca. Geralmente doença cardíaca não dói se você aperta, tórax assim, claro que pode ter as duas coisas sobrepostas, mas isso é mais raro. Se você se analisando a paciente e apertando, pressionando nesses tender points, aqui se tiver 11 dos 18 tender points da fibromialgia, que a gente percebe aqui, ó, região de nuca, região de pescoço anterior e posterior, região ali de clavículas, de ombro, ali na coluna também, região de glúteos, também de fossa cubital aqui que seria o oposto do cotovelo, né, na região anterior do antebraço e braço, região anterior dos joelhos. Então, se tem dor espalhada em todo o corpo, sintomas mistos de depressão, ansiedade, sintomas prolongados, isso pode ser fibromialgia. E o tratamento seria geralmente com duloxetina, pode se usar também tricíclicos, atividade física, regular o sono, cuidar da alimentação, terapias, psicoterapia também,
Hoje em dia se fala muito no transtorno, perdão, na psicologia cognitiva comportamental, que essa terapia tem bastante evidência, sim, pelo menos pelos estudos, mas entre nós aqui, com certeza, eu espero que com o tempo, conforme essa psicologia que tem, digamos, essa abordagem holística, que o próprio Dr. Ítalo Marcilli propõe junto com algumas outras pessoas que estão fazendo esse despertar da, da saúde mental, assim, mais integral, mais holística, que olha para todas, digamos, os ângulos possíveis do paciente. Eu espero que isso faça com que surjam novos estudos, novas possibilidades, para que estudos científicos comprovem que outras terapias, que não só a TCC, sejam eficazes para o tratamento de fibromialgia e de outras doenças psiquiátricas. Fibromialgia é uma intersecção ali entre clínica, médica, psiquiatria e reumatologia. Então, e que pode aparecer para cardiologia, porque muitas vezes o paciente sente opressão torácica e dor no peito. Então, o senhor Depressilson, de 45 anos, ele é masculino, programador em uma empresa de tecnologia, chega com obesidade central, reclamando que ele não consegue nem praticamente andar. Tem fadiga na maior parte do tempo, angústia, desconforto torácico, tem um inchaço nos membros inferiores discreto, principalmente quando fica sentado, a maior parte do tempo. Ele trabalha como programador, então a gente imagina que o trabalho dele já seja ficar sentado e tem pouco movimento, então pior ainda o sedentarismo, tem choro fácil, frequente, desejo de ficar sempre sozinho, sente sono o dia todo, pensamentos de morte, incapacidade para concentração. Então ele tem vários comemorativos de depressão, transtorno depressivo maior. Tem sintomas que se iniciaram há pelo menos 6 meses, mais intensos nos últimos 2 meses. Então, pelo DSM, ele já se encaixa aqui como paciente com portador de depressão maior, transtorno depressivo maior. Então, sinais vitais estáveis, o eletro normal, TSH normal, então isso não é decorrente de um hipotireoidismo, por exemplo, um distúrbio hormonal. Parece que a etiologia seria mais mesmo depressão maior. Então, esse seria o gabarito. Eu até coloquei aqui, por exemplo, que insuficiência cardíaca congestiva faz diagnóstico com depressão, com fibromialgia, porque também dá essa sensação de cansaço, uma dispneia, os moderados esforços, às vezes os mínimos esforços por essa baixa de energia. Ah, enfim, ali aquele infarto, caso que a gente viu um infarto, o paciente também tem que ter diagnóstico diferencial das dissecções das síndromes aórticas agudas, como dissecção aórtica aguda, também de tromboembolismo pulmonar, pneumotórax, traumas. Então, enfim, em relação a isso seria o gabarito. Muito obrigado. Eu fico aqui à disposição, lembrando sempre que quando lidamos com uma pessoa humana, nós devemos estar atento não só ao sofrimento físico, mas a, a todas aquelas 6 causas que já foi abordado pelo Dr. Ítalo, que também se baseia nessa antropologia aristotélico-tomista, que tem uma visão mais global do ser humano. Também a gente consegue correlacionar com as 12 camadas da personalidade. Então, sofrimento simbólico, sofrimento físico, sim, esse dos afetos baixos, mais autocentrados também dos afetos externos, né, da vida de relação, também o sofrimento intelectual e espiritual, que lembra muito a teoria das 12 camadas da personalidade, com senso-percepção, razão, os apetites concupiscíveis, apetites irascíveis, intelecto agente, intelecto passivo, a vontade, enfim, com todo esse arsenal terapêutico de compreensão da pessoa humana, né, da alma humana, que é muito mais abrangente do que só se pensar em dopamina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, ocitocina. Então, isso é importante, com certeza,
mas seria como se a gente, olhando só para isso, é como se a gente reduzisse a complexidade do mundo a uns poucos itens. É como se a gente olhasse, por exemplo, o alfabeto, que tem ali 26 letras, e pensasse que o mundo é isso. O mundo são 26 letras, porque a gente consegue, através dessas palavras, citar coisas do universo inteiro, que o tamanho é desconhecido, e a gente reduzir esse universo inteiro a 26 letras. Ou seria mais ou menos isso, a gente reduzir o universo humano todo, toda a complexidade, a beleza, a verdade, a bondade do agir humano, a alguns, menos do que 26 letras, alguns neurotransmissores, isso eu vejo como uma redução muito grande do ser humano. E é isso, meus queridos. Esse vídeo eu produzi, já apaguei, fiz de novo, apaguei, fiz de novo, porque eu tinha feito de uma forma muito mais extensa e acabou até passando um pouquinho do horário da meia-noite. Já tinha feito outras vezes, então espero que aceitem e fico aqui à disposição. Claro que é só uma demonstração, se caso eu seja selecionado para lecionar algo para os alunos, tenho muita admiração por todo esse ecossistema que o Dr. Ítalo Marciri e toda a equipe tem feito. Certamente eu vou me esforçar para fazer algo muito melhor, uma forma mais didática ainda, com uma dicção melhor, enfim, com tudo que eu puder contribuir para servir melhor aos alunos, aí, aos nossos colegas. Um abraço, tudo de bom para vocês. Muito obrigado, hein?